Página 23, Beleza Mínima. Nós estamos lendo Beleza, de Roger Scruton, sendo compartilhado em audiolivro do ano de 2022 em diante. Beleza mínima. É importante, neste momento, introduzir o nosso segundo truísmo. Podemos muitas vezes comparar coisas, hierarquizá-las em função de sua beleza, e há ainda a beleza mínima, a beleza num grau mínimo, que parece à primeira vista afastada das belezas sagradas da arte e da natureza que os filósofos discutem. Há um minimalismo estético, exemplificado pelo pôr da mesa, pela arrumação do quarto, pela construção de um website. Este minimalismo pertence à primeira vista muito afastado do heroísmo estético, exemplificado pela Santa Teresa em êxtase de Bernini ou pelo cravo bem temperado de Bach. Não nos empenhamos nesse tipo de coisa tanto quanto Beethoven o fez na composição de seus últimos quartetos. Nem esperamos que uma coisa deste gênero fique para a eternidade entre os pontos altos da realização artística. Não obstante, desejamos que a mesa, o quarto e o website tenham excelente aparência e atribuímos-lhes a mesma importância da beleza em geral, não como algo que agrada apenas ao olho, mas como expressão de significados e valores que têm para nós relevância e que conscientemente gostamos de mostrar. E aqui tem uma imagem, é uma fotografia, tá escuro aqui, com um título abaixo: Harmonia Humilde, a Rua enquanto Lar. É uma fotografia, é um ambiente, né, europeu. Até pega assim uma pequena calha, uma pequena rua, que ao lado é uma rua estreita com prédios altos e antigos. Dá para ver que tem uma arquitetura antiga aqui. Harmonia humilde, a rua enquanto lar. Não tem descrição de localidade. Página 24. Este truísmo tem grande importância para se entender a arquitetura. Veneza aqui, ó. Veneza seria menos bela sem os grandes edifícios que ornamentam as zonas ribeirinhas, a Basílica de Santa Maria della Salute de Loghena, a Cador, o Palácio Ducal. Porém, estes edifícios encontram-se no meio de outros mais modestos, que com eles não competem, nem os diminuem, estando a sua principal virtude precisamente em servirem de pano de fundo e na sua recusa em atraírem atenção para si mesmos ou em exigirem o estatuto mais elevado da arte superior. Na estética da arquitetura, as belezas arrebatadoras são menos importantes do que as coisas que não destoam, criando um contexto suave e harmonioso, uma narrativa ininterrupta, numa rua ou numa praça, nas quais nada se destaca em particular e onde as boas maneiras prevalecem. Muito do que é dito sobre beleza e a sua importância nas nossas vidas ignora a beleza mínima de uma rua despretensiosa, de um belo par de sapatos ou de um papel de embrulho de bom gosto. Como se estas coisas pertencessem a uma ordem diferente de valor, por comparação com uma igreja de Bramante ou um soneto de Shakespeare. No entanto, essas belezas mínimas têm uma importância muito maior nas nossas vidas cotidianas e estão presentes nas nossas decisões racionais de uma forma muito mais intrincada do que as grandes obras, que, sendo nós afortunados, ocupam as nossas horas de lazer. Elas são parte do contexto em que vivemos as nossas vidas e o nosso desejo de harmonia, de ajustamento
e de civilidade, é expresso por elas e nelas obtém confirmação. Para mais, as grandes obras de arquitetura dependem muitas vezes do contexto humilde que é fornecido por estas belezas menores. A igreja de Longrena, no Grande Canal, perderia sua presença altiva e invocatória se os edifícios modestos que se aninham na sua sombra fossem substituídos por blocos de escritórios de betão armado, do gênero daqueles que arruinaram o aspecto da Catedral de São Paulo em Londres. Algumas consequências. O nosso segundo truísmo não é isento de consequências. Temos de levar a sério a ideia de que os juízos de valor tendem a ser comparativos. Quando fazemos um juízo sobre a bondade ou a beleza das coisas, a nossa preocupação é muitas vezes hierarquizar alternativas para podermos escolher entre elas. A busca da beleza absoluta ou ideal pode desviar-nos da tarefa mais premente de dar às coisas uma ordem. É próprio dos filósofos, poetas e teólogos aspirarem à beleza na sua forma mais elevada. Para a maioria, no entanto, é muito mais importante dar uma ordem às coisas que nos rodeiam, garantindo que os olhos, os ouvidos e o sentido do que é ajustado não sejam constantemente ofendidos. Uma outra consideração se segue. A ênfase na beleza pode, em certos casos, destruir-se a si mesma, se implicar que as nossas escolhas se façam entre diferentes graus de uma só qualidade, de tal modo que tenhamos sempre de aspirar ao que há de mais belo em tudo aquilo que escolhemos. De fato, demasiada atenção à beleza pode destruir o próprio objeto em que ela está presente. Por exemplo, no caso do planejamento urbano, o objetivo é a partida, que o objeto não destoe e não fazê-lo sobressair. Se queremos que sobressaia, o objeto tem de ser merecedor da atenção que reclama, como no caso da Igreja Longrena. Isso não significa que a rua humilde e harmoniosa não seja bela. Pelo contrário, o que sugere é que a sua beleza pode ser melhor compreendida se for descrita com outra carga, menos pesada, como algo equilibrado e harmonioso. Se aspirássemos sempre ao tipo de beleza suprema exemplificada pela Basílica de Santa Maria de la Salute, acabaríamos por ter uma sobrecarga estética. A estridência das obras-primas, umas ao lado de outras, lutando entre si para receberem atenção, faria com que elas perdessem os seus traços distintivos e a beleza de cada uma estaria em guerra constante com a das restantes. Este ponto conduz-nos a um outro. Belo não é de forma alguma o único adjetivo que usamos ao fazermos juízo deste tipo. Louvamos as coisas pela sua elegância, complexidade e patina refinada. Admiramos a música pela sua expressividade, disciplina e sentido da ordem. Apreciamos o bonito, o encantador, o atrativo, e sentimos-nos frequentemente mais confiantes ao fazermos tais juízos do que quando afirmamos mais genericamente que uma coisa é bela. Falar da beleza significa entrar num outro patamar mais elevado, um nível suficientemente à parte das inquietações de nosso dia a dia. Por isso, ao mencioná-la, não o fazemos sem alguma hesitação. As pessoas que sem descanso prezam e buscam o belo, assim como as que ostentam constantemente a sua fé em Deus, embaraçam-nos. Temos, de alguma maneira, a sensação de que essas coisas devem ser guardadas para momentos privados de exaltação e não para serem discutidas à mesa do jantar.
Claro que podemos ter a opinião de que ser bonito, expressivo, elegante ou qualquer outra dessas coisas é ser nessa medida belo, mas apenas nesta perspectiva, não na medida em que Platão, Plotino e Walter Pater desejariam que usássemos este último conceito, se porventura quiséssemos declarar os nossos compromissos estéticos. Ao fazer esta concessão, que restringe o âmbito do conceito, estaríamos a apelar ao senso comum estético, mas também este mostra a fluidez da nossa linguagem. Ela é muito bonita, sim, bela. É uma declaração convincente, mas ela é muito bonita, mas não é bela? Também o é. O prazer é mais importante do que os termos que usamos para o expressar. Termos esses que, até certo ponto, não têm eles próprios sustentação, sendo usados mais para se sugerir um efeito do que para precisar as qualidades que estão na origem deste efeito. 2 conceitos de beleza. O que emerge é que o juízo de beleza não é meramente uma declaração que indica preferência. Ele implica um ato de atenção e pode ser expresso de muitas maneiras. A tentativa de mostrar o que no objeto é apropriado, ajustado, valoroso, atrativo, expressivo, é menos importante do que o veredito final. Por outras palavras, é mais importante identificar o aspecto da coisa que reclama nossa atenção. A palavra beleza pode muito bem não figurar entre as nossas tentativas de articular e harmonizar os nossos gostos. E isto sugere uma diferença entre o juízo de beleza, considerado como uma justificação do gosto, e a ênfase na beleza, um modo distintivo de apelar a esse juízo. Diferença entre juízo de beleza, considerado como uma justificação do gosto, e a ênfase na beleza, um modo distintivo de apelar a esse juízo. Não há contradição em dizer-se que a partitura do Mandarim Milagroso de Béla Bartók é áspera, repelente e mesmo feia, louvando ao mesmo tempo a obra como um dos triunfos da música moderna. As suas virtudes estéticas são de uma ordem diferente daquelas que estão presentes na Pavane de Fauré, cuja única aspiração é ser primorosamente bela, obtendo nisso sucesso. Uma outra maneira de colocar a questão consiste em distinguir 2 conceitos de beleza. Num certo sentido, beleza significa sucesso estético. No outro, significa apenas um certo tipo de sucesso estético. Há obras de arte para as quais olhamos como estando à parte, em virtude de sua beleza pura, obras que nos fazem perder a respiração, como o Nascimento de Vênus de Botticelli, ou a Ode a um Rochinol de Keats, ou a área de Susana nas Bodas de Fígaro de Mozart. Tais obras são por vezes descritas como arrebatadoras, querendo com isso dizer-se que elas impõem admiração e reverência e que nos enchem com um prazer tranquilo e consolador. E porque no contexto do juízo estético as palavras são vagas e escorregadias, reservamos o termo belo para obras deste tipo, para dar ênfase especial a este gênero de poder de atração inspirador. Também com paisagens e com pessoas se nos deparam estes exemplos puros e de tirar a respiração, que nos fazem emudecer, que só por sermos banhados pelo seu brilho nos deixam felizes. Prezamos essas coisas pela sua beleza total, indicando assim
a insuficiência das palavras quando queremos analisar o seu efeito sobre nós. Até aqui, página 27, nós estamos lendo Roger Scruton, Beleza, e eu sou Cibele Novaes Gunça Casanova, audiobook sendo compartilhado do ano de 2022 em diante. A beleza e os sentidos. Existe uma velha perspectiva que considera a beleza um objeto de deleite sensorial e não intelectual, e que os sentidos têm sempre de estar envolvidos na sua apreciação. Por esse motivo, quando a filosofia da arte toma consciência de si mesma, no princípio do século XVIII, autoproclamou-se estética, do grego aesthesis, sensação. Quando Kant escreveu que o belo é aquilo que compraz imediatamente e na ausência de conceitos, embelezou ricamente esta tradição de pensamento. São Tomás também parece ter defendido a ideia, definindo o belo, na primeira parte da Suma, como aquilo que apraz à vista. Pulcra sunt quae vicia placent. No entanto, acaba por modificar esta declaração na segunda parte da obra, escrevendo: de todos os sentidos, o belo só se relaciona com a vista e com a audição, pois estes são os que fornecem mais conhecimento, maxime recognitive. Isto sugere que São Tomás não limitava o estudo da beleza ao sentido da vista e que também estava menos preocupado com o impacto sensorial do belo do que com seu significado intelectual, mesmo tratando-se de um significado que pode apreciar-se apenas por ver e ouvir. A questão pode aqui parecer demasiado simples. O prazer da beleza é sensorial ou intelectual? Qual a diferença entre os dois? O prazer de um banho quente é sensorial. O prazer de um quebra-cabeças matemático é intelectual. Mas entre esses dois extremos há uma miríade de posições intermédias. Por isso, a questão de saber-se onde começa e acaba o prazer estético, no interior destes limites, tornou-se uma das questões mais debatidas em estética. Ruskin, numa passagem famosa de Modern Painters, distinguia meramente entre o interesse sensual, o que chamava aesthesis, e o verdadeiro interesse em arte, a que chamava theoria, do grego contemplação, sem com isso querer, no entanto, equiparar a arte à ciência ou negar o envolvimento dos sentidos na apreciação da beleza. A maior parte dos pensadores evitou a inovação linguística de Ruskin e manteve o termo aesthesis, reconhecendo, não obstante, que isso não denota um enquadramento mental puramente sensório. Uma bela face, uma bela flor, uma bela melodia, uma bela moradia, uma bela cor todas, todas elas são, de certo, objeto de um certo prazer sensorial. Um prazer resultante de uma coisa ser vista ou ouvida. Mas o que dizer de um belo romance, de um belo sermão, de uma bela teoria em física ou de uma bela prova de matemática? Se associarmos demasiado a beleza de um romance ao seu som, quando lido em voz alta,
temos de considerar a tradução do romance como uma obra de arte, inteiramente diferente do romance na língua original. Isso seria negar tudo o que é realmente interessante na arte do romance. Desenrolar de uma história, o modo controlado de libertar a informação sobre mundos imaginários e as reflexões que acompanham a intriga e que reforçam o significado desta e depois dela libertam. Além disso, se associarmos demasiado a beleza aos sentidos, podemos dar conosco a perguntar por que tantos filósofos, de Platão a Hegel, estatuíram que a experiência da beleza nada tem a ver com os sentidos do paladar, do tato e do olfato. Não se dedicam os amantes do vinho e da comida ao seu tipo de beleza? Não há belos aromas, assim como belos sabores e belos sons? Não sugere a vasta literatura crítica devotada à avaliação da comida e dos vinhos um paralelo próximo entre as artes do estômago e as da alma? Eis como eu, de modo muito sucinto, responderia essas considerações. Ao apreciarmos uma história, estamos certamente mais interessados naquilo que está a ser dito do que no caráter sensório dos sons usados quando ela é lida em voz alta. No entanto, se as histórias e os romances se reduzissem simplesmente à informação neles contida, como explicar o fato de nós regressarmos constantemente às palavras, lendo passagens favoritas, deixando que os sentidos permeiem os nossos pensamentos muito depois de reconhecermos a intriga? A sequência pela qual a história se desenrola, o suspense, o equilíbrio entre narrativa e diálogo, e entre estes dois o comentário do narrador, todos estes aspectos têm um caráter sensorial, no sentido em que assentam em antecipações e desfechos e em que dependem do modo como a narrativa metodicamente se desenrola diante da nossa percepção. Nessa medida, o romance dirige-se aos sentidos, embora não como um objeto de deleite sensório, à maneira de um chocolate delicioso ou de um belo vinho velho, mas como algo que se apresenta à mente através dos sentidos. Tome-se qualquer um dos contos de Chekhov. Não interessa se numa tradução as frases não soam de modo algum como original russo. Os contos continuam a apresentar imagens e acontecimentos na mesma sequência sugestiva. Continuam a dizer tanto implicitamente quanto explicitamente e a esconder tanto quanto revelam. Continuam a seguir-se uns aos outros com a lógica das coisas que se observam e não com a lógica da síntese. A arte de Chekhov capta a vida tal como ela é vivida e destila-a em imagens que contêm cenas pungentes, tal como uma gota de orvalho contém o céu. Ao seguirmos uma dessas histórias, estamos a construir um mundo cuja interpretação é a cada momento dominada pelos suspiros e sons que imaginamos. No que toca ao paladar e ao olfato, creio que os filósofos fizeram bem em deixá-los nas margens do nosso interesse na beleza. Sabores e cheiros não tornam possível o tipo de organização sistemática que transformam sons em palavras e tons. Podemos ter com eles prazer, mas apenas a um nível sensual, que mal atrai a nossa imaginação ou pensamento. Sabores e cheiros não são, por assim dizer, suficientemente intelectuais para despertarem o interesse na beleza. Apontaram-se aqui brevemente apenas algumas conclusões que exigem argumentação mais desenvolvida,
que neste momento ainda não pode ser apresentada. Em vez de enfatizar o caráter imediato, sensório e intuitivo da experiência da beleza, proponho que se considere, em alternativa, o modo pelo qual um objeto se nos apresenta neste tipo de experiência. O interesse desinteressado. Pondo estas observações lado a lado, com os nossos 6 truísmos, podemos alinhavar uma conclusão exploratória. Dizemos que algo é belo quando retiramos comprazimento da sua contemplação, enquanto objeto individual, pelo que ele é e na forma com que se apresenta. Isto é assim mesmo quando se trata daqueles objetos que, como uma paisagem ou uma rua, não são propriamente indivíduos, mas miscelâneas causais. Estas entidades complexas são emolduradas pelo interesse estético, são, por assim dizer, mantidas em conjunto dentro de um olhar unificado e unificador. É difícil indicar com precisão a data de nascimento da estética moderna, mas é inegável que o assunto avançou consideravelmente com Características, de 1711, do terceiro conde de Shaftesbury, um discípulo de Locke e um dos mais influentes ensaístas do século XVIII. Nessa obra, Shaftesbury procura explicar as peculiaridades do juízo de beleza em termos da atitude desinteressada daquele que faz o juízo. Desinteressado está aqui bem pontuado em itálico. Estar interessado na beleza é pôr de parte todos os interesses, de modo a prestar atenção à própria coisa. Kant, em A Crítica da Faculdade do Juízo de 1795, pegou na ideia, construindo sobre ela uma teoria estética bastante controversa. De acordo com ele, temos uma relação interessada com coisas ou pessoas quando as usamos como meios para satisfazerem os nossos interesses. Por exemplo, quando uso um martelo para pregar um prego ou uma pessoa para entregar uma mensagem. Os animais têm somente atitudes interessadas. Em tudo o que fazem, são movidos pelos seus desejos, necessidades e apetites, tratando os objetos e os outros animais apenas como instrumentos para sua satisfação. Nós, pelo contrário, distinguimos, quer ao nível do pensamento, quer do comportamento, entre aquelas coisas que são para nós meios e aquelas que são fins em si mesmas, fins em si mesma, destacado em itálico. Em relação a certas coisas, manifestamos um interesse, que não é governado pelo interesse, mas que é, por assim dizer, inteiramente devotado ao objeto, devotado destacado em itálico, fins em si mesmo. Esse modo de apresentar o assunto é controverso, em parte porque Kant, como acontece em todos seus escritos, procura persuadir-nos sutilmente a sancionar um sistema no qual cada pensamento tem sempre implicações de grande alcance. Ainda assim, podemos perceber o que Kant pretende, se considerarmos um exemplo simples. Imagine-se uma mãe a embalar o seu bebê, olhando-o com amor e satisfação. Não dizemos que ela tenha um interesse, que é satisfeito por esta criança, como se qualquer outro bebê pudesse desempenhar o mesmo papel. Nem há um interesse da mãe que o bebê possa satisfazer, nem um fim para o qual o bebê sirva como meio. É o bebê ele mesmo que interessa à mãe, ou seja, é o objeto de interesse apenas por aquilo que é. Se a mulher fosse movida por um interesse, digamos, interesse em persuadir alguém a empregá-la como ama, o bebê deixaria nesse caso de ser o foco único
e final de seu estado de espírito. Qualquer outra criança que lhe permitisse fazer os sons e as expressões convenientes serviria na mesma para atingir o objetivo. O fato de ela não olhar o seu objeto como um entre muitos possíveis substitutos é sinal de uma atitude desinteressada. Claro que nenhum outro bebê serviria na mesma para essa mãe, que adora a criatura que tem nos braços, simplesmente pelo que é. O prazer desinteressado. Ter uma atitude desinteressada relativamente a alguma coisa não é necessariamente não ter interesse nela, mas ter um certo tipo de interesse. Dizemos frequentemente das pessoas que generosamente ajudam outros em tempos difíceis que agem desinteressadamente, querendo com isso significar que não são movidas por interesse próprio ou por outro interesse que não seja fazerem apenas isto, nomeadamente ajudarem os seus vizinhos. Essas pessoas têm um interesse desinteressado. Como é isso possível? A resposta de Kant é que isso não seria possível se todos os nossos interesses fossem determinados pelos nossos desejos, pois um interesse que decorre de um desejo aspira à satisfação desse desejo, que é um interesse meu, que é pessoal, né? Então ele pontua como pessoal o meu em itálico. Contudo, um outro pode ser desinteressado desde que seja determinado pela ou derive da razão. A partir dessa primeira ideia, já em si controversa, Kant retira uma conclusão notável. Existe um certo tipo de interesse desinteressado, argumenta que é um interesse da razão, não um interesse meu, mas um interesse da razão existente em mim. É desta maneira que Kant explica a motivação moral. Quando pergunto a mim mesmo, não o que quero fazer, mas o que devo fazer, distancio-me de mim e coloco-me na posição de um juiz imparcial. A motivação moral deriva de opor os meus interesses de lado e considerar a questão perante mim, apelando apenas à razão. E isso significa apelar a considerações que qualquer ser racional também estaria disposto a aceitar. Desta postura, assente numa inquirição desinteressada, somos levados inexoravelmente, pensa Kant, ao imperativo categórico que nos diz para agirmos exclusivamente segundo aquela máxima que podemos querer como lei para todos os seres racionais. Num outro sentido, porém, a motivação moral é interessada. O interesse da razão é também o princípio determinante da minha vontade. Procuro tomar uma decisão e fazer o que a razão quer, o que a razão requer. É isto que a palavra devo, e ele pontua a palavra devo, implica. No caso do juízo de beleza, porém, eu encontro-me puramente desinteressado. Puramente, aqui bem destacado em itálico. Puramente desinteressado, abstraído de considerações de ordem prática e considerando o objeto, suspendendo todos os desejos, interesses e objetivos. Este entendimento estrito de desinteresse parece pôr em causa o primeiro dos nossos truísmos, a relação entre beleza e prazer. Quando tenho prazer com uma experiência, desejo repeti-la, e esse desejo é interesse meu. Sendo assim, o que podemos querer dizer com prazer desinteressado? Como possuir a razão, um prazer existente em mim? E que prazer é esse, afinal?
É certo que somos atraídos por coisas belas, como somos por outras fontes de satisfação, devido ao prazer que elas proporcionam. A beleza não é a fonte do prazer desinteressado, mas simplesmente a fonte de um prazer universal. O interesse que temos na beleza e no prazer que a beleza proporciona. Podemos encarar o pensamento de Kant de uma forma mais complacente se distinguirmos entre prazeres. Há os de muitos tipos, como podemos ver se compararmos o prazer proporcionado por uma droga, o de um copo de vinho, o prazer do nosso filho que passa num exame e o que encontramos num quadro ou numa obra musical. Quando meu filho me diz que venceu um prêmio de matemática na escola, eu sinto prazer, mas o meu prazer é interessado, pois surge da satisfação de um interesse meu, o meu interesse parental, maternal, no sucesso do meu filho e de minha filha. Quando leio um poema, o meu prazer não depende de outro interesse, a não ser o meu interesse misto, ou seja, no próprio objeto que tenho diante da mente. Claro que outros interesses influenciam o modo como se desenvolve o meu interesse pelo poema. O meu interesse em estratégia militar leva-me à Ilíada, o meu interesse em jardins ao Paraíso Perdido. No entanto, o prazer na beleza de um poema é o resultado de um interesse nele exatamente por aquilo que ele é. Posso ter sido obrigada a ler o poema para passar no exame. Em tal caso, sinto prazer em tê-lo lido. Tal prazer é novamente um prazer interessado, um prazer que provém do meu interesse em ter lido o poema. Ter lido, destacado em itálico. Estou satisfeito porque, destacado em itálico, li o poema, desempenhando aqui a palavra porque, o decisivo papel de definir a natureza do meu prazer. A nossa linguagem reflete em parte esta complexidade do conceito de prazer. Falamos de prazer resultante de, prazer de ou em, se. Prazer por quê? Como disse Malcolm Budd, o prazer desinteressado nunca é prazer de um fato, nem o prazer da beleza é, como defendi anteriormente, puramente sensório, como o prazer de um banho quente. E não é certamente como o prazer que provém da inalação de cocaína, que não é um prazer na cocaína, mas um prazer resultante dela.